um papo na Arábia Saudita. De antemão, eu já agradeço a você, Fabinho, por receber a gente aqui, para a gente falar um pouquinho de como anda a sua vida aqui, falar, obviamente, um pouquinho de Champions, um pouquinho de Brasil, que você possa passar um pouquinho para a galera que está lá no Brasil, um pouquinho de como andam as coisas por aqui. Então, acho que num dia bom, né, depois de um clássico, uma vitória como foi aí de vocês no clássico, eu queria já começar falando sobre isso, sobre sua adaptação, sobre o seu momento, que ontem eu vi na sua rede social, quando você chegou em casa, assim, a festa da sua família, a galera gritando e cantando até os cantos daqui, assim, acho que isso demonstra um pouco a adaptação, né? Que quando a gente olha para cá, a gente acha que é o mais difícil de acontecer e parece que tá acontecendo, né? Um pouco mais de um ano de você aqui, queria que você falasse um pouquinho e obrigada por bater esse papo com a gente. Não, sobre a minha adaptação aqui, desde que eu cheguei aqui, nós éramos 5 brasileiros, então isso ajudou, 5 ou 4, não me lembro muito bem, eram 4 e depois o Luiz Felipe chegou no último dia da janela também, então era muito bom o ambiente aqui, os brasileiros que estavam aqui há mais tempo, que era o caso do Romarinho, o Grohe e o Igor Coronado, me ajudaram muito aqui na minha adaptação. Então, nós sempre estávamos juntos, sempre saímos para jantar junto e isso foi muito importante na minha adaptação. Em campo, na primeira temporada, nós tivemos muita dificuldade com as mudanças que aconteceram na equipe. Não foi muito fácil se adaptar, mas agora, já na segunda temporada, a gente já está começando a colher alguns frutos, a equipe já joga muito melhor. Já se conhece muito melhor, está muito mais adaptada e eu acho que a gente vê isso nos jogos, nas nossas performances e no resultado também. Com todos vocês que eu falo, vocês sempre falam disso, assim, né, da união dos brasileiros, o quanto que isso ajuda na adaptação. A entrevista que a gente fez essa semana também, a gente ouviu bastante sobre isso e acho que a família é muito importante por isso que eu te falei, né, nesse iniciozinho desse vídeo. O que mais te surpreendeu, assim? É uma cultura muito diferente, é uma vida muito diferente, mas o que mais te surpreendeu desde que você chegou? Quando nós viemos para cá, nós sabíamos que ia ser tudo bem diferente e nós estávamos abertos também para conhecer uma nova cultura, se adaptar. Acho que o futebol ali dentro de campo, quando tem a bola, assim, independente do lugar, você vai e se adapta meio rápido. A conversa, assim, dentro de campo, a conversa de vestiário é sempre parecida, fácil de se adaptar também. Os jogadores árabes também são muito gente boa, gostam de brincar também, se esforçam para se comunicar com a gente. E algo que mais me surpreendeu, não sei, talvez a nossa torcida. Eu já ouvia como era uma torcida muito apaixonada, uma torcida muito fervorosa, que sempre lotavam os estádios. Quando eu cheguei aqui, o Igor Coronado comentava muito sobre isso comigo, mas quando você vive isso, quando você vê a cada jogo a torcida te apoiando, te incentivando e ali com os estádios lotados, cantando sempre, realmente é algo que te impressiona. E mesmo que eu já tinha uma ideia disso, eu viver isso me impressionou. Eu confesso que eu fiquei surpresa também quando eu vi, assim, o jeito que é. Até tem uma coisa de brasileiro, né? Uma coisa, tipo, que a gente está acostumado, né? De brasileiro, uma coisa que a gente está muito acostumada, né? No cenário do Brasil. Acho que você também, por onde você viveu, né? Na Inglaterra, a forma como a torcida, acho que os lugares que você passou tem muito essa característica, né? Então, isso talvez te ajude a se sentir um pouco mais à vontade. Você falou, os árabes fazem um esforço para falar com a gente. Vocês fazem para falar com a gente, porque, assim, tem muita gente aqui que nem sequer fala inglês, né? Alguns dos jogadores não falam muito bem inglês, mas eles tentam falar alguma palavra, eles tentam falar um pouco no contexto ali, tentam se virar. E da minha parte, eu já tentei ficar ali na conversa deles, eles, principalmente nos hotéis, eles comem o massoup, que é uma comida deles que eles gostam de comer, sentam ali no chão e conversam. Eu já tentei algumas vezes ficar ali com eles para ver se eu pego algo da resenha. É difícil. Mas, cara, não consigo pegar nada. É muito difícil. E às vezes eles me veem ali olhando assim, concentrado, e até tentam trocar uma palavra ou outra em inglês.
Mas eu até falo, não, tentem árabe, eu quero ver se eu entendo algo, mas é difícil. Eu sei um pouco básico, cumprimentar assim, mas é difícil pegar algo assim na conversa. Né? Você tá aqui há mais de um ano, né? Sim, 1 ano e meio. Nada. Não, é muito difícil. Eles se comunicando assim, você olha às vezes pra gente, né? É porque além da cultura tem a forma de falar meio imponente, né? Sim. Eu até pergunto muitas coisas para eles. A forma da pronúncia também é diferente. O H aqui é muito forte. E tem umas palavras, alguma maneira de falar que para nós é muito difícil. Então, eu pergunto muitas palavras, mas eu acabo esquecendo as palavras porque é muito difícil até de lembrar. Ontem eu estava tentando aprender a falar o nome do estádio. E aí eu falava, tinha certeza que eu estava falando certo. Aí falava, não era do jeito que eu estava falando, sabe? Que a gente, acho que por causa do atil, né? Tudo a gente faz uma boca mais, enfim, fechada. Mas eu queria falar um pouco também desse mercado. Você falou que quando você chegou aqui tinham 4, 5 jogadores. E quando você veio, eu acho que era uma fase muito de viver um momento de grandes jogadores renomados, né? Era um início de busca, assim. Tiver um mercado muito voltado nesse momento também para jogadores jovens, o que chama muita atenção. O Marcos Leonardo, o Ângelo, o próprio Alexander, enfim, muitos jovens, assim. E eu queria que você desse o seu olhar de quem está aqui sobre esse mercado. Você acha que tem condição, assim, de se tornar um dos maiores do mundo? Porque eu acho que essa é a ideia do investimento. E os próprios jogadores, quando vêm, o Alexander falou, eu acho que eu fui ele não falou essa palavra, mas quase que um visionário de daqui eu posso ir para a Europa, fazer um outro caminho. Você acha que a tendência é um pouco essa? Eu acho que sim. Esse ano eles já abriram... Aqui cada clube pode ter 8 jogadores estrangeiros, mas esse ano eles abriram 2 vagas a mais para jogadores sub-21. Eu acho que abre um mercado muito grande para países como o Brasil. Os melhores jovens estão saindo do Brasil, você vai no Brasil em qualquer base ali, vai ter jogador muito talentoso. Então, você citou 3 brasileiros aí, tem o Guga que chegou no Cadzia também. E, cara, eu acho que é um mercado muito atrativo para os brasileiros. O mercado árabe tem contratado muitas estrelas. O ano passado que foi o boom, que foi o ano que eu cheguei também, o Karim chegou, o Kanté, citando só os jogadores do Ittihad. Então, eu acho que a ideia da Arábia é seguir trazendo bons jogadores. Eu acho que eles também olham um pouco a questão do status, jogadores de times grandes na Europa, eles querem seguir trazendo os olhos e o foco para o futebol árabe, que é importante para eles. E eles vão ter a Copa do Mundo de 2034. Então, isso me faz pensar que, pelo menos até a Copa do Mundo, eles vão seguir fazendo esse investimento. Também fazer com que o futebol e a infraestrutura cresça aqui na Arábia Saudita, que melhorem desde a academia até o profissional. Então, cara, o mercado está se movimentando aí para todo mundo. Né? Das duas coisas, da experiência com a juventude, assim. Porque ao mesmo tempo que a gente está falando desse êxodo assim, de brasileiros, estou pensando, no Brasil a gente fala muito de possibilidade de Salah vir para cá. Eu acho que essa é a ambição deles, trazer jogadores desse calibre assim, e com a oportunidade de trazer 2 jovens para cada equipe, também aí mesclar assim. Alguém já te perguntou, tipo, o Salah, como é que é isso? Só para saber. Não, eu até no ano passado, em dezembro, eu fui assistir um jogo do Liverpool lá na nossa folga. Eu conversei com ele, ele falou que buscaram ele para ele vir para cá, mas que no momento contratual dele, no momento que ele estava no Liverpool, ele ainda não queria sair. Esse ano eu não conversei com ele ainda, mas não sei como está a situação contratual dele. A situação contratual eu sei que acaba o contrato dele, mas não sei como estão as conversas com o Liverpool. Também não fico falando muito nisso. Não, mas eu tô falando,
Porque acho que isso é mais improvável, né? Porque tá brigando, nem sei se, enfim, se você quiser dar a sua opinião, brigando para ser um dos melhores do mundo, né? Acho que depois de tudo que a gente viu o Salah viver, a gente fala muito do Vinícius que ganhou a bola de ouro, enfim, mas o Salah também está vivendo uma grande fase. Sim, o Salah, falando na fase dentro do campo, tem sido um dos melhores jogadores do mundo hoje, lutando aí, hoje é o melhor jogador da Premier League, e com o sucesso do Liverpool, acho que ele tem tudo para lutar pela bola de ouro essa temporada. E depois é um jogador que, pelo momento dele, por como ele é fisicamente, não se lesiona, está sempre bem, tem sempre números excelentes, ele vai ter porta aberta em todo lugar. Com certeza, eu acho que o Campeonato Saudita está louco para trazer ele para cá, o Liverpool está louco para renovar o contrato com ele. Todo mundo quer. E todo time grande está atento a essa situação contratual. Então, ele se vira lá e vê o que é melhor para ele. Mas se quiser vir para jogar contigo também, não é nada mal. Eu já falei para ele, só lá, se você quiser vir por Etihad, a gente te recebe bem. Já a gente tocou, já até vou sair aqui da pauta, só porque a gente tocou nesse assunto de talvez de ser o melhor do mundo, acho que a gente viveu algo muito intenso assim ano passado no Brasil, mesmo não estando na Europa, falando de Vinícius Júnior, de Rodri. A gente até conversou isso ontem com o Benzema também, na Zona Mista rapidinho. Você tem a sua opinião, assim, de quem para você da última temporada foi de fato o melhor do mundo, diante de tudo isso que a gente viu acontecer? Para mim, o Vini foi o melhor jogador do mundo, sim. E aí, voltando a falar um pouquinho de Arábia, Dana, voltando assim, já que a gente acabou saindo um pouquinho, eu queria ouvir você falar sobre seleção brasileira. Quando você veio para cá, a gente ouvia muito dizer um pouco que talvez a sua sensação de que não tinha tanto espaço na seleção te ajudava a tomar essa decisão de vir para cá. Mas a gente vê jogadores fazendo o oposto, vindo para cá e falando, não, eu posso, o Marcos Leonardo falou isso ontem, eu posso estar lá e acabar tendo uma chance de seleção. Você acha que esse crescimento do mercado aqui, ele pode trazer esse foco de seleção brasileira? Ou você acha que o brasileiro não é um tipo de público que vai virar e falar, bacana, tá jogando na Arábia e sendo convocado? Acho que depende ainda um pouco do jogador, do status desse jogador. Depende de quem venha para cá. Acho que pode ajudar a abrir as portas assim de uma convocação para quem joga na Arábia. Quando o Neymar veio para cá, fiquei bem feliz, que eu falei, agora o Neymar vai estar aqui, o pessoal da seleção vai estar sempre olhando para cá, o público brasileiro vai estar olhando para cá, então as chances aumentam. O Alex Telles estava aqui, era um cara que estava sempre na seleção também. O Ibanez, na primeira convocação, acredito que com o Diniz ainda. Ainda estava aqui. Daqui ele foi convocado. E depois então parou de ser. E eram coisas que aumentavam assim a esperança. Mas pelo decorrer aí das coisas, pelo que aconteceu na última temporada, jogadores aqui que estavam jogando muito, muito bem, na minha opinião, mereciam ser convocados, não foram. Como? O Malcom para mim, ano passado, foi o melhor jogador do Campeonato Saudita. E ele não recebeu nenhuma oportunidade na seleção. Claro que é um setor onde tem muita gente boa ali também, mas para mim ele merecia. Então a gente vê que fica um pouco mais difícil ser convocado jogando aqui, mas defender a seleção brasileira, falo isso pessoalmente, é algo que é sempre um sonho. Ainda é, sim. E eu sempre procuro dar meu máximo aqui no Etihad, jogar bem e, se aparecer oportunidade, corresponder. Eu sempre digo isso. Em alguns momentos da sua carreira, alguns você esteve na seleção, em muitos vivendo uma ótima fase, se destacando muito, também não teve. Como é que você olha assim, sobre seleção brasileira dentro da sua carreira? O que você acha que faltou para você talvez ter tido mais oportunidades do que você de fato teve? Concorrência, enfim, qual é a sua análise disso? Eu acho que tem alguns fatores, assim. Antes de eu começar a ir para a seleção brasileira com mais frequência, os dois jogadores da minha posição que sempre iam eram o Casemiro e o Fernandinho. Então, dois grandes jogadores. Casemiro no Real Madrid ainda, ganhando tudo lá, e o Fernandinho tendo uma fase excelente no City também. Quando eu comecei a ter um destaque maior no Liverpool já, eu sentia que se eu seguisse jogando assim, eu ia ser convocado. Eu estava muito bem no Liverpool, comecei a ser convocado com mais frequência com o Tite, e aí já foi
essa seleção preparando para ir para disputar a Copa América e Copa do Mundo no Catar. E aí eu consegui ir bem, acho que ganhei a confiança do Tite, mas ali na posição eu cheguei até a jogar bastante, porque ele até trocava bastante a equipe nas eliminatórias, mas o Casemiro ainda era o cara de confiança dele, e o Casemiro na seleção sempre teve um desempenho muito bom. Eu acho que dava para jogar junto com o Casemiro. Mas tem um pouco disso de concorrência também, talvez até por eu não ter jogado no Brasil, eu não tenho um status tão grande assim como outros jogadores. Mas eu ainda me considero um cara jovem, estou com 31 anos ainda, acho que posso ajudar ainda na seleção, mas sempre com tranquilidade e sem pressão nenhuma, dando o meu melhor aqui. E é isso. Realmente a concorrência era uma concorrência muito grande, né? O momento que você viveu. A gente vivia muito mais, eu acho, que a coisa com o Fernandinho, né? De uma disputa de vaga mais ali. Mas tem um ponto que você falou que acho que chama mais atenção, e aí ligando com o que você fala do Malcom, que é o valor que o brasileiro dá para quem ele conhece e para quem ele vê. É isso, né? Assim, para quem... A gente está vendo, por exemplo, um movimento de muitos jogadores voltando para o Brasil com a ideia de seleção brasileira. Quem volta, chega na entrevista coletiva lá e fala para a gente: não, vim para cá tentando uma vaga, porque existe uma pressão assim, né, local, que parece que isso tem peso, parece que isso traz convocação na prática. O Alex Telles estava jogando bem aqui no Nasser e não foi convocado nenhuma vez. Ele voltou para o Botafogo, acho que depois de 2 jogos ele já foi convocado. Ele não aprendeu a jogar futebol em 2 jogos no Botafogo, ele já estava numa fase muito boa aqui, mas eu acho que convocando ele lá no Brasil, talvez até a imprensa vai falar menos, vai falar que ele merece um pouco mais, mas tranquilo também enquanto a isso. Falando nisso então, você saiu do Brasil muito jovem, né? Foi o que você disse, talvez até perca um pouco essa identificação, assim. Que você... Quando você olha assim, qual você acha que foi o maior desafio para você nesse processo todo, nessa transição? De ter saído muito jovem do Brasil, e o quanto que isso te ajudou ou o quanto que isso na sua carreira acabou não sendo tão positivo? Eu acho que ter saído jovem no Brasil foi muito positivo para a minha carreira. Foram oportunidades que apareceram e eu peguei essas oportunidades no momento certo. Eu acho que eu consegui adquirir uma madureza assim, tática como jogador, até como homem, um pouco mais rápida, porque você vive em países diferentes, com cultura diferente, você tem que aprender a língua diferente, às vezes você tem que viver sozinho, se virar sozinho. Então isso te ajuda a amadurecer como homem, como jogador, realmente lutar para ter o seu espaço ali. Então no meu caso foi positivo e não me arrependo de ter saído cedo do Brasil e tá seguindo o caminho que eu segui até hoje. E como é que você olha para esse cenário de jogadores jovens que ainda têm espaço em seleção brasileira como você, estarem decidindo voltar? Isso passa pela sua cabeça? Você acha voltar para o Brasil? Hoje o mercado brasileiro é muito forte e tem demonstrado isso nas contratações. Você vê os jogadores que estão voltando para lá, brasileiros, mas você também vê outros jogadores que fizeram a carreira inteira na Europa e estão aceitando o projeto de jogar lá. O Memphis, que é uma das maiores estrelas do Brasil hoje. O Neymar voltou para lá, que é a maior contratação dos últimos anos do futebol brasileiro aí. Tem o Cedric, que foi no São Paulo agora. Sim. Então o mercado brasileiro tem movimentado muito bem. Eu acho que financeiramente os clubes brasileiros também estão com um poder muito forte. Eles dizem até que tem receio de onde isso vai parar, né? Porque não sei se existe uma base, uma estrutura tão boa para arcar com isso tudo, mas enfim. Isso aí a gente vai ver lá na frente. O torcedor, acho que ele vê pela emoção e ele quer que o time dele tenha os melhores jogadores. Consequentemente, os melhores resultados. Mas falando no meu caso, eu ainda
Não penso muito nisso, eu tenho mais o resto dessa temporada e mais uma temporada aqui no Etihad, então não penso muito em transferência, em voltar, que seja para o Brasil ou para a Europa. Quero ficar bem aqui, fazer meus objetivos aqui, estamos muito bem nessa temporada e acho que falar de uma mudança é um pouco mais para frente, talvez no decorrer da próxima temporada. Mas você tem algum sonho? Porque assim, a gente falou, né, que você saiu muito cedo, então não tem uma identificação muito grande com... Por exemplo, a gente sabia, o Neymar sempre disse, tinham vários clubes que cogitavam o Neymar, mas a gente dizia, não, o Neymar, se voltar para o Brasil, deve voltar para o Santos. Você, a gente fala, pô, você é um moleque de Xerém, né? Você começou na base do Fluminense, apesar de como muitos jogadores terem saído muito cedo. Você tem uma ligação mais forte com algum clube? Assim, não digo nem necessariamente de coração, mas uma coisa de identificação? Eu acho que eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, pelo tempo que eu passei lá, pelas portas que o Fluminense me ajudou assim a abrir. O Fluminense realmente foi a vitrine para mim, foi onde eu joguei as categorias de base, não, as competições ali durante o Sub-20 que realmente o pessoal me viu e eu pude sair para a Europa. Então, eu tenho um carinho pelo Fluminense. E depois eu sempre penso também questão da família. Talvez, se aparecer a possibilidade futuramente, mesmo, né? Jogar perto de casa que seja ali, seria algo legal, assim, perto da família, dos amigos, algo que eu nunca tive oportunidade de fazer também. São Paulo? Eu sou de Campinas, ali. Então, até mesmo jogar em Campinas, ou ali por São Paulo, estaria perto da família, seria uma experiência legal. Uma outra também. coisa na sua vida, né? Para quem saiu tão cedo de casa, é uma outra experiência. Mas falando um pouquinho da sua carreira, eu falei que a gente ia falar um pouquinho de Champions, assim, e como foi um momento muito importante na sua vida. Eu queria que você falasse pra gente o que você tem mais saudade da Champions League. Acho que de jogar Champions. De ouvir aquele hino na hora da entrada. Eu acho que quando eu assisto o Champions League aqui, dá saudade de viver esse clima, esse ambiente de noite de Champions, tudo que envolve. É a maior competição do mundo, a Champions League, de clubes. Realmente a sensação de estar ali, de enfrentar os adversários que você enfrenta na Champions, acho que é isso que bate a saudade de vez em quando. Tem alguma memória assim, específica desse período, mas em relação ao Liverpool? Que você, sabe aquela memória que sabe, bate no coração, assim, alguma coisa que passa pela sua cabeça, pra gente contar um pouquinho mais de história, assim? Conquista e sempre no fim, mas... Não passa muito pela minha cabeça, mas tem jogos marcantes. Você viveu muitos momentos incríveis na Premier League. Sim, no Liverpool tem momentos marcantes na Champions League. Eu acho que, tirando a conquista contra o Tottenham, eu joguei dois confrontos de semifinal no Liverpool, um contra o Barcelona e outro contra o Villarreal. Contra o Barcelona, nós fizemos aquela virada que nós perdemos de 3-0 e o segundo jogo fizemos 4-0 no Anfield. Foi talvez a melhor lembrança que eu tenho como jogador do Liverpool. O que a gente viveu ali em Anfield foi incrível com a torcida ali. E na outra semifinal contra o Villarreal foi muito legal porque nós ganhamos de 2-0 em casa o primeiro jogo, no segundo jogo eles fizeram 2-0 já no primeiro tempo, muito bem no jogo. E aí no segundo tempo nós voltamos e eu fiz o gol do 2-1. E aquele gol ali mudou já o desenho do jogo, nós conseguimos virar o jogo para 3-2. E eu não sou um cara de marcar muitos gols, então quando eu marco assim numa ocasião especial é bem legal. Foi bem emocionante, me lembro da comemoração ali com os companheiros, então foram confrontos assim bem marcantes assim, na Champions. Eu não tenho dúvida de que jogar assim, no momento que você jogou lá, deve ser muito inesquecível, porque eu não sei explicar, mas pra gente que gosta de futebol, ver a imagem da torcida do Liverpool cantando You Never Walk Alone, tipo, é algo que bate na gente diferente, assim, que dá arrepia, né, que emociona, assim. É algo bem legal, algo emocionante. Eu lembro das primeiras vezes que eu ouvia o hino, via a torcida, toda a reação, a emoção da torcida.
Era muito legal e era algo que não enjoava. Todo jogo em casa eles cantavam e era algo muito legal. E era algo que quando eu ouvi eu pensava, será que o time adversário tá com medo agora? Será que os caras estão sentindo a pressão? Porque era algo muito legal, assim. E você trabalhou muito tempo, obviamente, com o Klopp, mas você trabalhou com o Jardim, você trabalhou com alguns caras muito importantes na sua carreira. Queria que você contasse um pouquinho pra gente se tem algum que te marcou mais ou talvez que influenciou mais no jogador que você se tornou, sabe? Tem um lugarzinho especial na sua formação. É o Leonardo Jardim. Eu trabalhei com ele 4 anos no Mônaco e foi um cara que muito importante. Tá de volta também agora. Tá. Foi um cara muito importante na minha carreira, nessa transição de lateral para o meio campo. Foi ele que falou, não, Fabinho, agora você não vai jogar mais de lateral comigo, agora você vai ser meio campo. Eu quero você no meio campo, você vai me ajudar ali. Então essa decisão dele foi muito importante para mim, para minha carreira. No primeiro ano que ele fez isso, a gente já conseguiu ser campeão da Liga 1, lá no Mônaco. O Mônaco acho que fazia 17 anos que não ganhava a Liga. E depois eu tinha uma comunicação muito boa com ele também. Eu me lembro um jogo até contra o PSG que a gente foi jogar, ele mudou o esquema e eu falei, mister, não sei. Até falei pra ele, acho que não vai dar certo. Vai dar ruim. E chegou lá na casa deles, a gente ganhou de 2-0. Fiz gol esse jogo também. E depois do jogo eu falei, mister, eu tava errado, você realmente deu certo o que você fez. Foi um cara que eu tinha uma comunicação boa e sou grato pelo que ele me ajudou aí durante o nosso tempo junto. Você chegou a jogar com o Mbappé no Mônaco também, não foi? Joguei. Foi com o Jardim e com o Mbappé, bem no iniciozinho da carreira dele, né? Sim, ele subiu para treinar com a gente, acho que ele tinha 16 anos, acho que ele chegou até a estrear. Você imaginava que ia ser esse fenômeno tão rápido? Eu lembro que ele foi treinar as primeiras vezes, eu acho que eu estava com a seleção e não vi. E os meninos já falavam, pô, esse moleque é muito bom, realmente é diferente, só que eu não sabia. Depois, quando ele subiu de vez pro profissional, ele demorou assim uns 6, 7 jogos para começar a jogar. Depois ele foi um jogo titular, deitou no jogo e só subiu depois daí. Você ainda tem vontade de jogar assim para a Europa? Você tem vontade de voltar para a Europa ou você acha que a sua carreira já mudou? Que quando você escolhe para cá, você já entende que o caminho já é outro, que a sua fase já virou? Isso eu tenho vontade de voltar para a Europa ainda, mas é uma decisão que, como eu disse, eu quero tomar com calma. Quero ver as portas que se abrem para mim na Europa, que mercado que eu vou ter na Europa. Esperar, assim, ver o que vai aparecer, porque eu estou muito bem adaptado aqui, eu gosto muito daqui. Minha família... A torcida gosta muito de você aqui, né? Que bom! Acredito que gostam de mim. Não, mas eu falei, gente, né? Uma coisa de sinergia mesmo, assim, bacana. E aqui eles gostam muito de brasileiro, isso é muito legal, ver o carinho que eles têm por brasileiro. E aí é algo que eu tenho que ver o que aparece, as oportunidades que aparecem, porque eu tenho vontade ainda de voltar para a Europa, de jogar uma Champions League novamente, mas como eu disse, vamos ver qual é a situação, qual que é a conversa do clube também, se eles têm o desejo de renovar comigo, tem. Eu acho que vamos ter, depois de te ver a carruagem. Isso é algo que eu penso de vez em quando, não é uma decisão que dê para tomar agora, que eu nem sei o que vai aparecer, as oportunidades que vão aparecer, então... Por isso que eu nem gosto de pensar nisso. O futuro está aberto, a gente já falou aqui de vários lugares diferentes. Eu gosto de focar no agora, porque às vezes você fica pensando no que pode acontecer no futuro, você meio que não se concentra no presente. Ô, Fabinho, a gente falou, você contou uma história bem bacana sua com o Léo Jardim, e a gente no Brasil tem uma coisa muito assim, acho que por essa história do Liverpool que a gente acompanhou, a gente falou da torcida e tal, o tempo que o Klopp ficou com o Klopp também. Você tem alguma história assim bacana com o Klopp que você possa contar? Ou que, acho que o brasileiro tem uma ligação bacana com ele de alguma forma. Com o Klopp tem uma história legal, eu acho que eu já contei algumas outras vezes. Mas aqui não tenho muita história com o Klopp. Depois do jogo que a gente até perdeu contra o Barcelona na semifinal, perdemos de 3-0 no Camp Nou e estávamos eu, ele e o Sadio Mané no vestiário. A equipe tinha quase toda já indo pro ônibus.
E aí ele tava com uma cara assim meio sorridente, assim, meio feliz, e eu pensando, pô, a gente perdeu de 3-0, esse cara tá Rindo de quê? tá rindo. Aí ele falou, pô, jogamos muito bem, né? E nós jogamos muito bem esse jogo. E eu falei, jogamos bem, acho que até melhor que eles. Aí ele falou, então semana que vem a gente vai ganhar. Você acredita nisso? Eu falei, eu acredito. E o Mané olhou pro lado e falou, sabe, você acredita? Ele falou, eu acredito, boss. Aí a gente teve aquela conversa ali de vestiário, mas realmente confiante, porque a gente tinha jogado muito bem o primeiro jogo. Claro que essa confiança foi crescendo durante a semana ali e durante o jogo anterior que a gente teve antes A gente jogou na Liga contra o Newcastle e ganhou quase no último minuto na casa deles. Isso deu mais confiança para a equipe e tudo ajudou que a gente tivesse sucesso no jogo de volta. Mas uma sensação meio tipo, esse cara é louco, né? O que está acontecendo? Um momento desse, tá rindo? E a gente tá falando um pouquinho de Europa. Você acompanha a Champions ainda daqui, né? Pelo que você disse, assim, você tenta ver. O que você achou desse novo formato? Porque parece mais difícil, né? Pra gente que olha de fora. Não? Não sei, se adiciona mais jogos. Acho que as equipes ganham mais dinheiro, porque a TV paga mais. Não, é verdade. Também. Depois, não sei se muda muita coisa. Eu acho que só você tem mais jogos, como essa fase que agora que teve esse último mata-mata, que só algumas equipes jogaram, você tem talvez um pouquinho mais de emoção nesse sentido, mas pra mim fica... Não muda muita coisa. Não muda muito. E já que você tem acompanhado a Champions, você provavelmente tem acompanhado o Liverpool, né? Não? Sim. Essa mudança, assim, do Liverpool com a saída do Klopp, acho que pouca gente esperava que fosse reagir tão rápido do jeito que reagiu e todo mundo meio até de alguma forma impressionado com o que essa equipe com o Arne Slot tem feito. O Liverpool está jogando muito bem, desde o começo da temporada, bem. A maneira que eles jogam, acho que eles têm um pouquinho mais de posse de bola que quando era com o Klopp. É uma equipe que estava praticamente pronta e o Arne Slot conseguiu colocar um pouco aí na maneira dele jogar. E o Liverpool é uma equipe que vai sempre lutar para ser campeão. Desculpa interromper, mas é mais fácil também, né? Chegar numa equipe desse jeito, assim. Que já... Não sei se é tão fácil, porque ele estava chegando no lugar do Klopp, um ídolo do clube que conseguiu assim dar uma reviravolta no que estava acontecendo no Liverpool. O Liverpool há muitos anos não era um time que lutava sempre todo ano para ser campeão. O Klopp conseguiu ganhar todas as competições ali. Então ele chegava para substituir um dos maiores ídolos, assim, treinadores do clube. Então ele parece que assimilou bem essa pressão, conseguiu passar a ideia deles para os jogadores e tem dado certo. O Liverpool tem tudo para fazer uma temporada aí histórica. Eu acho que na Premier League ninguém vai conseguir alcançar eles. Na Champions tem um PSG pela frente. Na Champions você acha que é frango favorito, sim? Eu acho que o Liverpool é favorito, mas não por muito, assim, por pouco. A sensação que a gente tem olhando de fora é que vai ser um duelo daqueles, assim. Bem difícil. O PSG está no momento também na temporada que acho que é o melhor momento deles, talvez desde que o Luiz Henrique chegou, então vai ser um jogão. Ainda falando desse momento assim, né, de Premier League e Europa, enfim, tem uma coisa que tem impressionado muito a gente, estava todo mundo mó na expectativa desse jogo do City, mas para onde esse City está caminhando, assim, né, com um treinador que todo mundo valoriza tanto, você enfrentou muito esse City por muito tempo e teve nesse outro lugar também de vitórias. Você acha que existe uma coisa de estamos aprendendo a jogar contra o City? Tem essa questão também. As equipes já sabem um pouco como o City joga, mas o City está num período agora talvez de começando uma reformulação. Só nessa janela de janeiro, acho que eles trouxeram 3 ou 4 jogadores e gastaram bastante dinheiro para trazer esses jogadores. Os jogadores mais importantes do City, que são o De Bruyne, o Ederson, o Bernardo Silva. Esses jogadores talvez estejam vendo que está chegando
talvez no momento final deles ali no City. O De Bruyne, infelizmente, tem tido alguns problemas, talvez físico, e quando ele não joga, a equipe sente muito. O Bernardo Silva é um dos melhores jogadores do City, um dos casos mais importantes. O rendimento dele não tem sido igual e a equipe sente isso. O Ederson teve algumas lesões também essa temporada e quando ele não joga, a equipe sente isso também. Então, não sei, são momentos. O City, acho que meio que mal acostumou todo mundo, assim, com várias temporadas em alto nível, ganhando Premier League, jogou 2 finais de Champions League nos últimos anos, ganhou uma. Então, todo mundo sempre espera que eles vão estar nesse nível. Voando, contra mim, a gente fez 94 pontos, não foi campeão. Fizemos 97 pontos, não fomos campeões. E você vê que a régua estava bem alta, assim. Para ganhar deles, você tinha que ser praticamente perfeito. Então, quando eles não estão bem, todo mundo assim questiona por quê, o que está acontecendo. Não é tão fácil explicar, mas acho que é bom que as outras equipes aproveitem esse momento. Tem uma pergunta aqui que a gente até fez ontem para o Benzema, que é sobre o Cristiano Ronaldo. E aí eu vendo ela aqui, eu pensei justamente nisso, no Benzema. Antes de fazer a pergunta do Benzema, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ontem você ajudou a gente na zona mista a conseguir falar Benzema. O que tu falou para ele? Que eles brasileiros ali querem te... Eu falei para ele porque o seu companheiro... O Stefano da Band. Sim, ele estava... Ele ia fazer entrevista comigo no campo, e com o Benzema. Porque eles são detentores. Ele fez comigo e o Benzema entrou pro vestiário e não voltou. Não eu falei, pô, Carinho, o cara ia falar com você antes, dá uma moral pra eles ali agora. Mas ele parou pra falar com todo mundo, ele ficou lá 3 horas, tadinho, um tempão. E foi super gente boa com a gente. Eu falei, nada que uma indicação do Fábio não ajude. Não. Mas eu queria que você falasse dele, a gente falou um pouco rapidamente ontem, mas a gente esteve aqui há 2 dias atrás. E aí a gente viu ele chegando, ele estava junto com o Kanté até, rezando. Ele é um cara que, apesar de ter vivido futebol europeu, ele está muito imerso na cultura daqui. O quanto que isso ajuda? E ainda é um cara do tamanho dele, né? Viver no mesmo ambiente que ele, assim, de meio que transformar 2 mundos num só, sabe? É um pouco difícil falar, para eu falar sobre isso, porque os jogadores muçulmanos, acho que eles... estão aproveitando muito viver assim num país muçulmano, que tudo é talvez normal para eles. De como isso ajuda vocês, de cultura, sabe? De ajudar a aproximar, de poder explicar, porque é um cara bem ocidental, porque viveu muito também fora daqui. Isso tem algum impacto? Ter um cara do tamanho dele, enfim, que viveu os 2 lados? Não. Acho que não. Pela sua resposta, não. Acho que não. Não. É porque isso é muito bacana, assim, a gente vê a loucura e a fase que ele vive, uma fase assustadora, né? Enfim, você falou, pô, sou jovem ainda, mas com a idade também dele, enfim, parece que quem olha ele jogando fala, cara, não tá acabando não, sabe? Tem muita coisa pela frente. Não, ele tá muito bem, muito bem. Fisicamente você vê que o cara tá um monstro, trabalha muito bem, tanto na academia quanto no campo, treina bem. Nos jogos tem se esforçado muito, tem tido um desempenho excelente. E, cara, a gente vê que idade muitas vezes é só um número mesmo, porque ele tem tido um desempenho e, para dizer a verdade, hoje tem poucos caras no mundo que estejam melhor que ele, assim, número 9. Talvez não tenha nenhum número 9 jogando como ele nesse momento. A gente até falou sobre isso com ele, porque o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista recentemente dizendo que ele acha que ele é o melhor no sentido de ser o mais completo jogador do mundo, né? Aí ele deu até a opinião dele, assim, sobre que no caso ele discordava, ele via outros jogadores nessa posição. Mas você jogou muitas vezes contra o Cristiano Ronaldo. Você acha que óbvio que cada um fala o que quer sobre si, mas você acha que essa avaliação dele faz sentido? Assim, você tem o mesmo olhar que ele, ou você que já jogou contra ele e joga com o Benzema e, enfim, tem o Ronaldo, você tem outra visão? Primeiro, para falar dessa entrevista do Ronaldo, assim, com um olhar de fã, eu acho legal o cara dar uma entrevista assim, confiante. Eu acho fera. E, cara,
Porque se você Ele é um cara bem você... completo, É. muito completo. Na visão que ele falou, na maneira que ele falou, ele é um cara que chuta muito bem com as duas pernas, salta como ninguém, cabeceia como ninguém, é muito rápido, forte. Então, É bom não sei se eu fisicamente, é bom consigo, tecnicamente. não sei se eu encontro um cara com todos essas qualidades assim. Mas já considerar ele o melhor da história já é uma conversa, acho que, diferente. Ele falou também que ele se considera o Sim, melhor ou o mais completo? É que ele falou o melhor e o mais completo, né? Então, Mais completo talvez ele seja. Melhor eu já acho que eu acho que... eu tenho uma opinião diferente também. Porque aí o melhor, às vezes, tem uma coisa também de resultado, não só... Acho que tem uma coisa também de, às vezes, transpiração, não só dedicação. Para você, quem é o melhor, assim, da posição? Da história? Da história? No momento, já sei que é o Benzema. Assim, agora, não, falando de número 9, eu falei que o Benzema talvez seja o melhor 9 do momento, assim. Mas o melhor jogador da história é uma briga boa, cara. Você nunca pensou nisso? Eu penso, claro. Então. Não sei, tem uma briga boa, assim, tem o Pelé, que é o nosso rei. Ah, sim. Mas, pra falar a verdade, eu não consumiu muito. É natural também. Da minha geração, tem o Messi que tá brigando ali. Eu gosto muito do Ronaldo Fenômeno. É a opinião do Benzema, Ronaldo Fenômeno. Esses caras ali, eu acho que o Benzema, o Cristiano tá nessa briga também, mas eu colocaria esses dois jogadores ainda à frente dele. E aí, a gente, enfim, falando um pouco desse caminho, assim, só porque você falou do Cristiano, e aí você falou do Benzema, como que o Benzema é aqui, me lembrei um pouquinho quando você falou fisicamente, a gente falou de essa reta final de carreira, assim, que idade diz pouca coisa, você usou essa frase, eu imediatamente lembrei, a gente tem tido um contato muito forte com o Thiago Silva, agora, né, no Brasil. E é algo que impressiona muito, assim, da dedicação em relação a si próprio, como cuida de si para viver tanto tempo de carreira. E aí você vê, somando a experiência, a inteligência, às vezes, dentro de campo, como realmente a idade vai ficando... E vai sendo cada vez mais difícil a gente falar de aposentadoria com jogadores que ficam mais velhos, assim. Você também vê um pouco isso dessa sua geração? E você acha que você se enxerga, óbvio que você tem 31 anos, a gente está falando dos caras que têm quase 40, assim, mas você enxerga um pouco isso de você em você com os exemplos que você tem? Sim, eu procuro me dedicar bastante também, cuidar do meu corpo, porque eu quero jogar bastante também, quero ir o mais longe possível, claro, tendo prazer ainda no que eu faço. Se eu tiver com a mesma vontade que eu tô hoje, eu quero ir seguir o exemplo desses jogadores, dos que a gente estava falando, do Carinho, do Thiago Silva. E realmente esses caras são um exemplo. Eu joguei contra o Thiago várias vezes. Eu joguei na França e joguei na Inglaterra também. Na Inglaterra eu acho que ele já estava com 38, 39 até. E, cara, a Inglaterra, para mim, é o campeonato mais duro fisicamente que tem, assim, com uma certa vantagem. E ele jogando ali no Chelsea bem, com 39 anos, sendo um dos destaques do time, comandando a defesa ali. Às vezes eu pensava, pô, Thiago, isso não é fácil, velho. Você não tá numa liga assim tranquila para jogar, não, velho. Os atacantes fortes ali gostam muito do contato, correria, profundidade. E ele bem ali joga, claro que já nessa idade a experiência, a inteligência ajuda muito, mas pô, você tem que estar bem fisicamente. E ele tava muito bem durante esse período lá no Chelsea, que foi um período que eu vi ele mais próximo, assim. Atuei bastante contra ele e realmente tenho esses caras como exemplo. Minha entrevista assim com você, essa é a minha primeira, né? E eu preciso dizer que eu tô um pouco até assim, com essa sensação um pouco impressionada assim com a sua tranquilidade com tudo, assim, a sua tranquilidade com a vida de uma forma geral, assim, das decisões que você quer tomar, com o seu futuro, de realmente ser uma coisa leve para você, assim.
a minha sensação é que todas as suas decisões, elas têm um impacto disso, mesmo só sendo aqui esse tempo de entrevista, a sua decisão de vir para cá, a sua decisão de futuro. É que sim, um cara que você se considera? Sim, eu me considero um cara tranquilo. Quem me conhece sabe que eu sou tranquilo, assim, durante a vida. Fico um pouco nervoso também, às vezes. Isso quem pode falar mais é minha mulher, que está todo dia comigo. Mas eu sou um cara tranquilo e tento levar isso assim. Você falou. Em quase tudo que eu faço. Você falou da sua esposa, a sensação que a gente fica quando a gente vê pela rede social é que a sua família também, né? Tá bem, tá adaptada. Isso para você estar bem é importante. É muito importante, Eu converso com a minha mulher, assim, sobre a nossa vida em Jeddah, como no momento que nós estamos agora, na estrutura que a gente conseguiu fazer, ali estamos bem em casa, nós conseguimos trazer um chefe com a gente, que isso ajuda bastante. Estamos com nossos 2 filhos aqui. E os cachorros? Os cachorros estão aqui também. Eu tenho pet, tá? Quem tem pet sente um pouco mais, sabe? Aí eu falei, caraca, será que rolou isso? Será que ele conseguiu trazer os cachorros? Os cachorros estão aqui com a gente tem o nosso preparador físico também, ela treina junto comigo em casa. Então a gente está com uma estrutura legal, assim, a gente conhece pessoas assim fora do convívio do clube também para passar o dia a dia, sair. Hoje eu me atrasei um pouquinho pela entrevista que a gente foi rápido ali numa praia que tinha. E a praia é um pouco afastada daqui, uns 45 minutos. Então a gente ia na praia e falaram que não pode. Eu falei, mas não pode mergulhar? Não pode mergulhar. Tem umas praias aqui que elas são um pouco privadas. E aí nessa é mais fácil de entrar na água. Tá. E aí meu filho queria ir, hoje a gente levou ele lá. Aí isso é importante, assim, que a família esteja bem. Agora até minha mãe tá com a gente, isso que certamente a mudança de cultura é muito mais difícil para a família do que para vocês, né? Vocês tentam aqui com toda a base, toda a sustentação, um bando de gente que quer fazer vocês se adaptarem o mais rápido possível. Né? Sim. E como eu disse, no futebol também, fora essa parte da adaptação, que sempre vai ter ajuda do clube, ali dentro de campo e no vestiário, conversa futebol, a gente sempre se vira, a gente sempre... Não me mata, mas eu preciso fazer essa pergunta. Kanté chegou a te perguntar alguma coisa de como é o futebol brasileiro? Tá rolando um papo lá no Brasil sobre Botafogo. Não sei se tu já ouviu. Não ouvi. Não ouviu? Não. Mas não, né? Perguntou nada. Aquele é tão na dele, ele quase não falou com a gente, não fala nunca. Não, ele conversa bastante até no vestiário. Ele me perguntou sobre o Igor Coronado, que jogou com a gente, sobre o Corinthians, como o Coronado estava lá nesse momento. E eu tenho contato com o Coronado ainda, eu converso falei com o Kanté, como ele tá, a situação dele, tudo. E acho que ele tá devendo uma camiseta pro Coronado ainda. Quer pagar. Ele falou, ele sabe que eu vivo em São Paulo ali. Daí ele falou pra ele que vai me dar pra eu levar pro Igor. Vai ter que levar uma do Corinthians para ele também. Né? Verdade, acho que ele vai gostar. Ele é um cara que gosta de futebol. Mas enfim, muito obrigada pelo papo, obrigada por você receber a gente aqui, por falar um pouquinho da sua vida. Dessa forma como você falou, enfim, com leveza, com transparência, com simplicidade. Acho que esse tipo de entrevista, assim, quando eu converso com pessoas como você, eu sempre penso, diz muito para mim sobre o sucesso das pessoas e sobre a vida que as pessoas conseguem ter no futebol, sobre a postura delas e como elas são. Então, nosso primeiro papo assim exclusivo, então eu te agradeço muito e muito sucesso no futuro, seja no Brasil, seja voltando para a Europa ou seja continuando aqui na Arábia Saudita. Tá bom, muito obrigado. Agora, para terminar de vez a nossa... Você não fala nada em árabe, né? Que eu lembrei que o negócio... Algumas palavras. Descobrimos vindo para cá que o nosso motorista é enlouquecido pelo Etihad. E que ele gosta muito de você. Ele tá ali no cantinho olhando, só que eu não consigo me comunicar com ele, porque ele não fala inglês. Ele queria tirar uma foto com você. Tá. Quer ver? Chama. Habibi. Omar. Sora. Sora. E ela? Você sabe o que você falou? Sora é foto. É o que mais pedem aqui. Foram? Sora e ela?